Recording is on. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, estamos aqui novamente reunidos para estudarmos mais um pouco a palavra do nosso Mestre Jesus, e dessa vez voltado para nos dar subsídios necessários para entendermos e aceitarmos melhor essa pandemia que assola o planeta Terra e que, consequentemente, nos obriga a termos que ficar confinados, temos que ficar em casa. E com esse tema, caridade no lar, nós temos como propósito desenvolvermos e praticarmos o ensinamento de Jesus voltado para a caridade, não só a caridade fora da nossa casa, mas também essa caridade moral que devemos desenvolver em nossos lares. Antes de iniciarmos, vamos começar com uma mensagem, vamos ler uma mensagem do nosso Mestre Jesus, que está no livro Bilhetes Fraternais de Espíritos Diversos, e é a mensagem número 2, Jesus. Jesus, nesses dias de inquietação e desassossego, é a esperança que domina os espíritos e a paz que penetra os corações. Joana de Ângeles. No tumulto de teus dias, quando te encontras às voltas com as consequências negativas dos próprios atos, só Jesus é capaz de trazer-te paz ao coração. Ao dizer, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O Mestre oferece-nos o abrigo terno e seguro de seu coração magnânimo. Ir ao Cristo, contudo, reclama o preenchimento de certas condições. Como encontrar o aconchego da paz que emana do Mestre Excelso, com a alma repleta de ódio e sentimentos de vingança? Como usufruir o conforto prometido, mergulhados no desespero da incerteza ou no torvelinho das ilusões? Para sermos aliviados do fardo que nos aflige, é preciso que nos encaminhemos ao Senhor sob o influxo da caridade em nossos pensamentos, palavras e atos. Pensa com amor, a fim de que teu pensamento se dilate em expansões de caridade. Fala com amor, para que tuas palavras transmitam a energia do estímulo e do bem-estar. Age com amor, a fim de que teus atos expressem o conteúdo da mensagem evangélica. Se assim o fizeres, estarás com Jesus e serás aliviado. Espírito Rodrigo. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma pequena prece para nos harmonizarmos e nos sintonizarmos com a nossa espiritualidade amiga. Amado Pai, Criador de tudo e de todos, lhe rogamos graças por vossa infinita bondade e justiça para com cada um de nós. Agradecemos a oportunidade de estarmos neste momento reencarnados em busca da nossa evolução moral, do nosso aprimoramento. Pedimos também força ao Senhor para que possamos enfrentar esse problema da pandemia que assola todo o planeta Terra, que possamos entender os motivos que levam a essa dificuldade, a esse problema que tanto nos aflige. Pedimos força também, Senhor, para que possamos conviver melhor em família, para que possamos realmente termos uma evolução moral junto com os nossos familiares, nesse momento tão oportuno que essa pandemia nos exige o confinamento no nosso lar. E assim, com muita paz e gratidão em nossos corações, damos graças ao nosso Mestre Jesus, graças a Deus. E assim, então, meus irmãos, nós iremos iniciar nossa palestra com esse título, Os Ensinamentos de Jesus e a Pandemia do Covid-19. O objetivo, então, é que nessa palestra 1 desse projeto, de uma sequência de palestras, possamos trabalhar hoje a caridade no lar. Antes de iniciarmos,
Vamos lembrar que Jesus nos disse que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Está em Mateus capítulo 18, versículo 20. Então vejam que Jesus está nos falando de reunião não só da forma que está aí na foto, mas uma reunião de espírito, uma reunião mental, uma reunião da forma que hoje a tecnologia nos oferece, também por intermédio de um vídeo, por intermédio de uma palestra, dessa forma, via internet. Na pergunta 625, Allan Kardec questiona os espíritos de luz qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. E os espíritos, então, de uma forma muito direta, nos fala simplesmente a palavra Jesus. Então, Jesus é o nosso modelo, o nosso guia, o nosso professor para todas essas nossas necessidades morais que tanto temos dificuldade de aprendermos e praticarmos. Uma delas, que Jesus, por várias vezes, em seus ensinamentos, nos mostrou a importância da caridade e da humildade. Então, vamos nos alegrar, estamos agora reunidos mentalmente, por intermédio dessa ferramenta, de um vídeo, para falarmos e estudarmos um pouco a palavra do nosso Mestre Jesus. Como a gente disse, como iremos, então, desenvolver essa caridade em família? E por que estamos em família? Qual é a melhor forma de iniciarmos a prática da caridade? Antes de identificarmos essa questão de praticar caridade no lar, nós temos que lembrar que um dos motivos que nos dificulta e que atrapalha muito o desenvolvimento de fazer o bem é a nossa falta de humildade. A humildade, ela é uma espécie de antídoto do orgulho, como a caridade, conforme está aí, é o antídoto do egoísmo. Mas para que possamos praticar caridade, devemos primeiro desenvolver a humildade. Sermos orgulhosos nos dificulta demais esse desenvolvimento de querer ajudar o próximo e querer desenvolver uma prática de caridade, principalmente nesse caso, que é no lar. Nós, nos dias de hoje, estamos muito preocupados em fazermos a chamada caridade material. Quando se fala em fazer caridade, pensamos em levar uma cesta básica, pensamos em dar dinheiro, pensamos em dar esmolas. Não que essa prática de ajuda ao próximo não seja necessária, é extremamente necessária e importante. Porém, temos que pensar que o grande mal da humanidade é a miséria moral. É exatamente ela que assola o planeta Terra e que leva a essa questão da nossa miséria material, que tanto vemos e assistimos nos nossos dias a dias. E vejam a oportunidade que nos foi dada nesse momento. Estamos tendo agora a oportunidade de estarmos convivendo mais em família. Estamos tendo mais a oportunidade de praticarmos o auxílio ao pai, à mãe, aos filhos, de convivermos mais com o dia a dia de cada um, porque agora temos que estar dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares. Um dos grandes problemas que dificultam a evolução moral dos nossos adolescentes é exatamente essa questão de falta de humildade. Hoje, tendo em vista que os adolescentes têm acesso às informações de uma forma muito fácil, eles muitas vezes acham que não precisam ouvir os pais. E vem com aquela grande frase que eu já sei, eu já fiz, eu já aprendi isso. Então, é o momento dos nossos filhos entenderem a importância de praticar a humildade, ouvir mais e escutar melhor as orientações que os pais têm para oferecer. Os pais também têm que trabalhar também essa questão da humildade para também ouvir mais os filhos. Existe uma frase, um comentário bem irônico, mas bem interessante, que Deus nos deu dois ouvidos e apenas uma boca para que possamos ouvir mais
e falarmos menos. Porque muitas vezes a nossa língua, como Emmanuel nos fala, é uma espada que fere. E temos que nos preocupar muito com o que dizemos, porque pode realmente magoar e ferir uma pessoa. Uma questão interessante para que possamos realmente desenvolver essa questão da humildade, da caridade, é exatamente a família. Quando casamos, deixamos de ser tão orgulhosos, porque agora temos que pensar na esposa, pensar no marido. Quando temos um filho, então, aí sim essa humildade, esse desenvolvimento de eliminação desse orgulho vai cada vez aumentando mais, porque agora deixamos de pensar muito na gente e começamos a nos preocupar com nossos filhos, com o crescimento daquele bebezinho. Então, tem um amigo meu que fala o seguinte: se você quer evoluir moralmente, desenvolver humildade e caridade, você precisa casar e ter filhos. De certa forma, ele tem razão. É a ferramenta que Deus nos oferece para que possamos desenvolver o antídoto do orgulho, o antídoto do egoísmo, a caridade e a humildade. 3 palavrinhas me ajudam muito a praticar a caridade no lar, que é reconhecer, reconciliar e reparar. Quando eu reconheço que eu errei, eu dou o primeiro passo para a reconciliação. Jamais vamos conseguir querer reconciliar com alguém se não reconhecemos que erramos. Uma vez reconhecendo que errou, nós vamos buscar a reconciliação e, consequentemente, se possível, reparar esse erro. O momento está sendo oferecido. Temos a oportunidade de estarmos em casa para toda hora, desde o primeiro dia que acordamos até e dormimos, de ficarmos reconhecendo, reconciliando e reparando os nossos erros com nossos entes queridos. Agora temos a oportunidade de podermos tomar um café da manhã, almoçarmos juntos, assistirmos um filme. Então, muitos antes diziam que não tinha tempo para praticar esse reconhecimento, essa reconciliação, essa reparação com os familiares. Acordava cedo, ia dormir tarde, acabava não vendo os seus entes queridos. A oportunidade agora nos foi oferecida. Temos o tempo todo para podermos nos auxiliar mutuamente nessa célula da humanidade que é a família. Existe uma frase que o Espiritismo nos apresenta, que eu acho muito oportuna, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço em domar suas más inclinações. Então vejam que não existe exceção para essa frase, para essa regra. Todos nós temos más tendências, temos más inclinações e precisamos, então, o tempo todo domar essas tendências ao mal. Talvez essas tendências ao mal estejam simplesmente relacionadas à tendência no orgulho, à tendência no egoísmo, e precisamos, então, o tempo todo estarmos nos observando, nos analisando, se estamos desenvolvendo essas chagas que assolam e que atrapalham o nosso crescimento moral. Na pergunta 886, Allan Kardec questiona aos espíritos de verdade qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus. Olha que pergunta extremamente inteligente e oportuna. Uma coisa é o entendimento que eu tenho sobre caridade, um entendimento que as pessoas têm sobre caridade. Cada um pode pensar e ver, e analisar e ter uma ótica distinta do que é a palavra, o que é o ato caridade. Mas, como nós dissemos, Jesus é o nosso modelo, Jesus é o nosso guia, nosso mestre. Como o mestre analisa caridade? Qual é a colocação dele para essa palavra? E os Espíritos, então, nos respondem o seguinte: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. É o que nós conhecemos como o BIP, benevolência, indulgência e perdão.
o segredo para que possamos praticar caridade moral está relacionado a exatamente essas 3 palavrinhas. Nós tratarmos todos com bondade, querermos que façamos aquilo aos outros que gostaríamos que fizessem a nós, sermos bons para com todos. Indulgência para imperfeições dos outros. Vejam que importante nós entendermos que todos somos imperfeitos. Todos temos más inclinações, más tendências. E assim, identificando que somos imperfeitos, vamos ter capacidade de aceitarmos melhor a imperfeição dos outros. Jesus já nos ensinou, numa certa parábola, atire a primeira pedra quem nunca pecou. Todo mundo conhece essa passagem maravilhosa, essa parábola, esse ensinamento de Jesus para com cada um. Então, vejam que é necessário entendermos isso, que não devemos buscar a perfeição dos outros, deveremos buscar a nossa perfeição moral e entendermos que tanto nós quanto as outras pessoas somos imperfeitos. E o perdão das ofensas. Perdoar é, dos 3, o mais difícil, porque temos que fazer o perdão do nosso coração, o perdão da alma, não aquele perdão da boca para fora, do perdão que você fala o seguinte, eu perdoo, mas eu desejo que ele encontre aquilo que ele merece. Esse não é o perdão de alma, o perdão verdadeiro que Jesus nos ensina. No capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar a explicação do que é preciso para que o espírito seja salvo. E nós vamos verificar que sem a caridade não há salvação. É a bandeira do Espiritismo, é a prática, a operacionalização da caridade. Nós não adianta queremos aprender, estudarmos o Evangelho se não praticamos. E a prática está voltada exatamente na questão de fazermos a caridade. E assim, essa caridade moral, essa caridade de fazer o bem ao espírito, a ajuda ao próximo, de uma forma que permita a evolução moral de cada um, não só a nossa, mas como também nos nossos irmãos, é que vai promover, então, um dia, a eliminação dessa miséria material que vivemos. Nada nos acontece que não seja para um bem maior. Se estamos passando por essa pandemia, é porque tem um propósito. Deus não permite que nenhum mal nos aconteça que não vá levar à melhoria de cada ser humano. Todos nós estamos voltados para uma evolução cada vez maior em busca da nossa perfeição moral. E a oportunidade de confinamento, a oportunidade de ficarmos convivendo em casa, nos foi ofertada dessa forma, porque foi necessário que seja assim. Então, devemos nos preocupar em não perder essa oportunidade para que outras não sejam necessárias, que outras não sejam também, que aconteçam outras pandemias ou qualquer outra coisa dessa forma que nos obrigue a termos que desenvolver o nosso BIP, a nossa benevolência, a nossa indulgência, o nosso perdão. Devemos ter isso em mente, praticar o nosso BIP diariamente, sem que seja necessária uma pandemia. O Sermão da Montanha, Jesus traz as bem-aventuranças, que seria uma espécie de um resumo de todo o cristianismo, de tudo aquilo que Jesus nos ensinou. E ele, em uma das suas bem-aventuranças, ele traz bem-aventurados que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Vejam Jesus falando da importância do perdão. E ele fala também, se perdoarmos nossos irmãos, o Pai Celeste também nos perdoará. Mas se não perdoarmos as ofensas, o vosso Pai que está no céu também não vos perdoará. O Evangelho segundo os Espiritismos nos ensina
que o sacrifício que mais agrada a Deus é o perdão. Então, precisamos primeiro reconciliar com o nosso irmão antes de querer fazer a caridade material. Não adianta eu querer fazer a caridade material se moralmente eu não vejo aquele irmão como uma pessoa, como realmente um irmão, gostando que se façam coisas a ele como gostariam que fizesse a mim. É exatamente isso que Jesus quer nos ensinar. Podemos fazer a nossa caridade material, mas primeiro pensando na caridade moral. O perdão, Pedro, certa feita, pergunta a Jesus, mas, Senhor, quantas vezes deverei perdoar? 7 vezes? Jesus, então, nos ensina que, por intermédio dessa parábola, Jesus nos mostra fala que deveria perdoar 70 vezes 7. Então, vejam que Jesus quer mostrar com isso que não deveremos ter limite de perdoar. Se alguém nos comete um erro, temos que entender que essa pessoa, que seja um ente querido, seja um amigo, seja alguém que eu não conheça, que ele ainda é imperfeito e que é preciso perdoá-lo para que não só nós, como ele também, tenham um crescimento moral. Jesus também nos ensinou, certa vez, por intermédio dessa passagem, que qual é o pai, né, que entre vós, se o filho lhe pede pão, lhe dará uma pedra. E se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente. Se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas ao vosso filho, quanto mais dará o Pai Celestial. Olha só que interessante. Jesus mostrando que nós, ainda imperfeitos, sabemos e queremos dar coisas boas para os nossos filhos. Imagine Deus, então, soberanamente bom e justo, onipotente, que quer o bem dos seus filhos. Quanto mais Ele nos dará. Essa questão do perdão é extremamente importante. Jesus nos deixou apenas uma oração padronizada, digamos assim, para que possamos nos conectar com Deus, conectar com o Mestre, que é a oração dominical. E na oração dominical, em algum momento a gente pede e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Olha que importante, se nós estamos pedindo a Deus que nos perdoe, assim como perdoamos os nossos devedores, nós temos que nos preocupar em perdoar quem nos deve, para que assim Deus possa nos perdoar. E para que nós possamos realmente praticar tudo isso, nós temos que acreditar e confiar nessa bondade e justiça de Deus. Muitos dizem que acreditam em Deus, mas não confia. Na primeira dificuldade, ele não tem força para superar, porque não acredita que o mal que lhe acomete é para um bem maior. Então, precisamos ter mais confiança nessa bondade divina. Acreditarmos que temos um Deus bom e justo e confiarmos nessa bondade e nessa justiça. Aqueles que não acreditam em Deus, que nós classificamos como ateus, em certo momento eles dizem que se Deus fosse realmente bom, ele não permitiria o mal na humanidade. Mas outros dizem o seguinte: não, Deus é até bom da forma que vocês dizem, porém, ele não tem o poder para acabar com a maldade. Porém, essas pessoas esquecem que, além de bom e poderoso, Deus é justo. E todo mal que nos acontece é fruto dos nossos próprios erros, é fruto de tudo aquilo que fazemos contrário ao ensinamento de Jesus. É fruto dessa falta de preocupação de praticarmos a nossa benevolência, nossa indulgência e nosso perdão. E todo mal que nos acontece é para que possamos evoluir e superar esse mal, tendo assim uma evolução moral. Maria Teresa de Calcutá, certa vez, foi questionada por que ela fazia
tanto bem às pessoas e ficava dando tanta esmola, tanta ajuda, fazendo tanta caridade, e que aquilo não adiantava, porque ela precisava ensinar a pescar e não ficar dando peixe. Porém, Madre Teresa de Calcutá diz assim para essas pessoas, que tem gente que não consegue nem segurar a vara para pescar. Então, vejam a importância da preocupação em fazermos o bem, porque muitos realmente não conseguem ainda pescar, precisam apenas, no momento, ganhar o seu peixe, ter o seu peixe, como Madre Teresa de Calcutá nos ensina. E o confinamento é a ferramenta para isso, para que possamos realmente praticarmos o perdão entre os nossos irmãos. Nós temos que nos preocupar em transformar esse confinamento em uma libertação dos nossos males, em uma libertação dos nossos erros, em uma libertação dos nossos problemas que afligem, que dificultam a nossa evolução moral, e não transformarmos o confinamento em uma prisão. Nós temos essas duas opções, ou ficarmos confinados em casa como fôssemos prisioneiros, ou aproveitarmos essa oportunidade para nos libertar de tudo aquilo que nós construímos anteriormente, relacionados a mágoas, relacionados à falta de perdão, relacionados à falta de amor ao próximo e à convivência com os nossos entes queridos, os nossos familiares. Vejam como que esse cenário permitiu uma mudança das nossas concepções, das nossas visões, para certas coisas que eram naturais. Por exemplo, hoje vemos uma propaganda de um automóvel e não damos a menor importância, porque estamos preocupados com o problema da pandemia no mundo. Estamos preocupados de como está a evolução dos casos positivos, das mortes, como os políticos estão agindo, porque isso agora é realmente importante. E vejo, então, que temos que começar a aprender com isso, começarmos a enxergar aquilo que realmente nos traz evolução, nos traz condições para que possamos melhorar moralmente. Porque geralmente estamos preocupados com as coisas materiais, que não permite essa evolução moral, que tanto precisamos, que é tão necessária para o planeta Terra. E esse confinamento também exige que paremos e pensemos se é ainda o caso de guardarmos aquela mágoa, se mantermos aquele rancor com o filho, com a esposa, com o marido, com a sogra, com o sogro. Será que não é um momento oportuno de revermos essas mágoas, de perdoarmos, de praticarmos a bondade, de praticarmos a indulgência, de praticarmos o perdão? A oportunidade está sendo feita. Temos tempo agora para pensarmos e agirmos conforme Jesus já nos ensinou. Na pergunta 209, Allan Kardec faz o seguinte questionamento: por que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Por outra, por que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem, por simpatia, um bom espírito para lhes animar o filho? Vejam a resposta dos nossos espíritos de luz. Não é raro que um mau espírito peça que lhes sejam dados bons pais, na esperança de que seus conselhos o encaminhem por melhor senda, e muitas vezes Deus lhe concede o que deseja. Olha só que interessante. Às vezes nós nos perguntamos por que esse determinado filho não tem essa mesma afinidade do que a mãe, do que o pai ou do que o irmão. Vejo que a resposta dos espíritos de verdade, nos direciona ao entendimento de que esse espírito pediu para estar aqui para que ele possa evoluir. Então,
cabe agora aos dois, tanto o filho, quanto os pais, quanto os irmãos, se unirem para promover essa evolução, que temos que entender que ela é gradativa e lenta. É como uma escola, em que temos que passar de ano de forma gradativa, a cada ano, até concluirmos o ensino médio, o ensino superior, o mestrado, doutorado, de forma lenta e gradativa. Assim é o nosso processo reencarnatório. Chico Xavier, certa feita, indo para o centro espírita, ele viu os bares lotados e pensou como que aqueles bares ficam cheios todas as noites, enquanto que as casas espíritas, as igrejas estão vazias. Então, Emmanuel lhe aparece e lhe faz a seguinte observação: Chico, você tem que pensar o seguinte: essas pessoas que estão hoje no bar apenas bebendo, antes eram estupradores, ladrões, sequestradores, e hoje elas estão apenas bebendo. Então, vejam que nós temos que ter esse pensamento, que a evolução ela é lenta. Muitos demoram várias encarnações para que consigam uma pequena evolução. Outros conseguem, de certa forma, evoluir de uma forma mais rápida. Porém, todos que aqui estamos no processo de crescimento moral. Estamos reencarnados porque somos imperfeitos. E é exatamente a busca dessa perfeição que exige que estejamos aqui agora reunidos em família, para que um auxilie o outro, para que um filho auxilie o pai, para que um pai auxilie o filho, e assim essa evolução seja mútua. Vejam que muitos filhos pedem para reencarnar dessa forma, que existe aquela frase, né, quando o filho é bem rebelde, que eu não pedi para vir ao mundo. E olha que é exatamente o contrário, pediu, não só pediu, implorou, e implorou que viesse ao mundo naquela família para ter uma evolução melhor, para reparar um erro, para que essa convivência no lar permita essa evolução moral. Muitos estão perdendo essa oportunidade. E vejam, como a gente disse, todo mal que acontece é para um bem maior. A pandemia está permitindo, então, a convivência no lar para que esse questionamento que estamos estudando agora, a pergunta 209, sejam praticadas. Vejam que agora, então, o filho que pediu para reencarnar numa família está tendo a oportunidade de conviver com seus pais e ter essa evolução moral que ele havia solicitado antes de reencarnar. No capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos verificar no item de 9 a 11 que existe uma passagem que nos remete ao entendimento de que as palavras convencem, mas é o testemunho que arrasta. Nós vamos ver que não só as palavras, mas os nossos atos, nossos exemplos é que vão permitir que os nossos filhos possam evoluir moralmente. Todos os espíritas deveriam pensar da seguinte forma: nenhum mal que nos acomete é apenas para nos dificultar, ou pelo contrário, todo mal que acontece conosco é para uma evolução, é para o nosso bem melhor, é para o nosso bem, é para uma evolução moral. Então, nós podemos adaptar os nossos problemas a desafios evolutivos, onde assim nós vamos sair dessa situação de coitadinho, de sofredor, encarar cada dificuldade como algo que vai promover a minha evolução moral, que vai promover o meu crescimento. Então, é uma ferramenta, é uma forma também bem interessante de pensarmos que todo mal é um desafio evolutivo. As nossas provas e expiações nos servem para que possamos evoluir e são desafios para a nossa evolução. No capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar essa parte do estudo do nosso Mestre Jesus: honrai ao vosso pai e à vossa mãe, do item 1 a 4.
Sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém. Honrai a vosso pai e vossa mãe. Está em Marcos, Lucas e Mateus. Olha aí o Chico Bento, né, dando bênção para a mãe, para o pai. Vejam a importância que temos que ter hoje com relação a esse capítulo, a esse título: honrai vosso pai e vossa mãe. O confinamento é necessário para preservarmos principalmente os idosos, para que possamos honrá-los com toda a bondade, com tudo aquilo de bom que nossos pais fizeram para nós. Vejam que essa palavra honrar, ela é mais do que amar, porque nós poderíamos identificar aí amar o vosso pai e a vossa mãe. Porém, amar já faz parte da lei geral da caridade, já faz parte da lei de Deus, amar ao próximo. Nós temos que amar não só nossos pais, mas todos os nossos irmãos, todos aqueles que estão encarnados, que convivem conosco nesse planeta Terra, e todos aqueles que estão desencarnados, que fazem parte desse mundo espiritual, que também faz parte da nossa vida. Então, temos que amar o próximo. E por que, então, honrar? Honrar é algo a mais. Temos que, além de amar os nossos pais, honrá-los por tudo aquilo que fizeram por nós. É exatamente agora, convivendo no lar, confinados devido à pandemia, que vamos ter essa oportunidade de honrar o nosso pai e a nossa mãe. Esse cuidado que temos que ter com os nossos entes queridos, principalmente os idosos, ficando em casa, para evitarmos a propagação do vírus e, consequentemente, a perda de um ente querido, de um pai, de um avô. Chico Xavier, certa vez, teve uma visita de João Moutinho, que era um experiente médium psicofônico, já tinha mais ou menos 87 anos, já estava com graves problemas de saúde, e ele falou para o Chico: Chico, eu fui no médico e o médico me disse que a minha vida está por um fio, então eu estou querendo parar de trabalhar no centro espírita, parar de trabalhar com o espiritismo, para cuidar mais da minha saúde. E aí Chico fala para ele assim: olha, João, não pare não, porque Bezerra de Menezes está aqui falando para mim agora que quando a gente trabalha, o fio engrossa. Então, o médico diz para você que sua vida está por um fio, porém, Chico, muito brincalhão, falou para ele: mas o médico não disse que é um fio de algodão, um fio de lã, um fio de nylon ou um fio de aço. Então, trabalhe com o fio, vai engrossar e você vai conseguir superar esse problema da sua saúde. Então, veja um exemplo que nós precisamos ter no nosso dia a dia. É só no trabalho voltado para o bem, o trabalho voltado para a prática da caridade, o trabalho voltado para o perdão dentro do nosso lar, o trabalho voltado para esse confinamento de preservarmos nossos entes queridos, é que vai permitir, então, que o fio se engrosse e que nós possamos ter uma vida mais longa, voltada para a prática da caridade, para fazer o bem ao próximo. Esse aprendizado de ficarmos confinados e convivermos com essa pandemia é que vai fazer com que nós, espíritas, possamos evoluir. É um desafio evolutivo que temos que ter resignação, confiança e fé na bondade e na justiça divina. Vejam que Emmanuel também nos ensina que fora da caridade não há salvação, que na verdade é a bandeira do nosso espírito, do espiritismo, e ele fala assim: haja pois o que houver, amplie-se obstáculos, gigantes-se problemas, intensifique-se lutas ou se agravem provações, trabalha sempre no bem de todos, porque trabalhando na seara do bem, podes conservar a certeza de que Deus te sustentará. E a convivência no lar é a ferramenta ideal para que possamos colocar em prática tudo isso que Emmanuel acaba de nos dizer.
E assim, meus irmãos, já partindo para a finalização da nossa palestra, vamos gravar essa mensagem de Emmanuel, que usemos o amor que o Mestre nos legou, se desejamos a paz na vida maior. Esses são os ensinamentos do Mestre. Devemos seguir, então, com fé, com confiança, na justiça e na bondade divina, e lembrar sempre que Deus nunca nos desampara. Estaremos sempre amparados com a bondade e a justiça do nosso Mestre, o Criador de todo o planeta, de todo o universo. Que a paz, então, do Mestre Jesus, que a luz do Mestre continue abençoando o nosso lindo planeta Terra e a cada um de nós, como sempre tem feito. E para encerrarmos, faremos um breve poema, que é de José Carlos Cardoso, que está no livro Onde Está Deus? E ele fala o seguinte para nós: onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém o viu jamais. Quem é ele? Responde às pressas o materialista. Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente: não vejo Deus, mas sinto que ele existe. A natureza mostra claramente em que o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá com segurança: de quem afirma porque tem certeza. Eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza. Contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães fitando os filhos seus, nas noites de luar claras e belas, que em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito. Eu escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito. Percebo Deus na frase que perdoa, contemplo Deus na mão que acaricia, escuto Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico salvando, presinto Deus na dor que nos irmana, descubro Deus no sábio procurando compreender a natureza humana, e vejo Deus no gesto da bondade, escuto Deus nos cânticos do crente, percebo Deus no sol, na liberdade, e vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus, enfim, por toda parte, que tudo fala dos poderes seus. Descubro Deus nas expressões da arte, no amor dos homens, também sinto Deus. Mas onde eu sinto Deus com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração. Que a paz do Mestre Jesus nos acompanhe hoje e sempre, graças a Deus.